A paz de Deus, irmãos, a paz de Deus, irmãs, a paz de Deus a todo querido ouvinte. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A paz de Deus a todos, glórias a Deus. Aqui quem fala é a irmã Tânia, aleluias, para trazer uma palavra aqui no canal do YouTube e na plataforma do YouTube. Uma palavra de direção, um aconselhamento da parte de Deus e o ensinamento do Evangelho segundo o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos direto para a palavra, irmãos, e assim faremos uma oração. Amém? Hoje é o 14º dia, né, irmãos? Glórias a Deus, do propósito de Daniel. Do propósito de oração e jejum que a irmã Tânia está fazendo aqui no canal do YouTube. Se inscreva no canal, compartilhe, assine, né, o sininho lá, clique no sininho para receber a notificação de todas. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos cantando aqui, tá um hino aqui de fundo, irmãos, louvado seja Deus. E o hino é, glória a Deus, 379, grande festa haverá nos céus. Tem festa na terra, o Senhor fala, sim, tem matrimônio, sim, o Senhor fala por essa palavra. É um canal de profecia, irmãos, é um canal de ensinamento da palavra, louvado seja Deus. É um canal de ensinamento, de discernimento da palavra, de direção, de exortação, de revelação e de profecia, amém? E o Senhor fala que haverá matrimônio, sim, amém? Então vamos lá para o capítulo de Efésios, livro de Efésios, Novo Testamento, capítulo 6. Glória a Deus. É rapidinho a palavra, irmãos. Vou tirar aqui o hino, né? Glória a Deus. Ó. Louvado seja Deus, é mais de meia-noite, aleluia, eu estava em oração. E o Senhor fala assim, ó, Efésios 6, a partir do versículo 10, que diz assim, Efésios 6, Novo Testamento, a partir do capítulo do versículo 10, a armadura de Deus, o subtítulo, que diz assim, ó, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo, né? Porque não temos que lutar contra a carne e nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tornai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no dia mau, e havendo feito isto, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçando os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com que podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, né, do mal. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica, no Espírito e vigiando, nisso com toda perseverança e súplica, por todos os santos. E por mim, para que seja dada de abrir da minha boca a palavra de confiança, com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Até aqui, irmãos, é bem rapidinho a palavra. Louvado seja Deus. O Senhor fala por essa palavra, que nós temos que falar com firmeza a palavra de Deus, que nós temos que colocar o capacete da salvação, né? Ter a salvação, como? Sem errar, né? Procurar não errar. Calçar nos pés a preparação do Evangelho da paz. Se preparar, né, para o Evangelho.
lendo as escrituras, né? É uma arma espiritual. Também fala dos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Deus, ele tem poder. E revesti-vos de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus é a palavra de Deus, né? A oração, o jejum, para que possais estar firmes contra as ciladas, né, de Satanás. Satanás, ele vem com ciladas contra nós. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido, né, os seus lombos com a verdade, sempre com a verdade, né? Sempre, né, com o Senhor Jesus, como eu sempre falo, não dá para viver se não tiver a verdade. Vestido a couraça da justiça, sendo justo, calçando, né, os calçados os pés com a preparação do Evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com os poderes a pagar todos os dardos para podermos pagar todos os dardos inflamados de Satanás. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tá vendo? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Por isso que às vezes eu falo que a espada vai descer, né? A espada de Deus, que é para alinhar as coisas, né? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica para os nossos santos. Perseverando, viu, irmão? Viu, querido ouvinte? E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo que sou embaixador em cadeias, para que possa fazer dele livremente, como me conduz falar. Amém? Quando nós estamos, né, procurando não errar na casa de oração, né, se consagrando, tal, se separando, Satanás não nos toca. Louvado seja Deus. Shurian de Haas, de Cas, de Show de Haas. Então, devemos que estar com o capacete da salvação, né, buscando a salvação. Como que a gente busca a salvação, irmãos? Se arrependendo dos nossos pecados. Depois, sempre em oração, em espírito, né? Em oração, em súplica, o tempo todo, irmãos, onde você estiver, sempre em comunhão com Deus. O que mais? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Fala, Senhor, sobre isso. E o Senhor está pedindo aqui para me falar. Shurian de Haas, de Cas, de Show de Haas. Por isso que fala para a gente colocar a armadura de Deus. Irmãos, eu sempre estou em oração, onde eu estiver. Eu sempre estou, sabe, em contato com Deus. Glórias a Deus, eu estava descendo agora do ônibus, né? Eu sempre pego um ônibus para vir para casa, hoje eu peguei outro. Tal, que vem mais primeiro eu pego. E quando eu estava chegando perto da minha casa, né? Tarde da noite, né, irmãos? Hoje até que eu saí cedo. Mas não era muito cedo, assim. E essa garoa, né? Ninguém fica na rua meio friozinho, né? Aí, quando eu saí do ônibus, eu já comecei a falar em línguas, irmãos, na rua, sozinho. Falei, quando é assim, é o Senhor já me protegendo de algo e me avisando de algo. Não deu outra, né? Eu dei uns passinhos e já vi uma moto. Mas aí o motoqueiro olhou pra mim e foi embora. E eu continuei falando em línguas, irmãos, no meio da rua. Era quase 10 horas, eu acho. Quase 10 horas, pai? Acho que umas 9h30, não era muito tarde, não. Porque às vezes eu saio mais tarde, hoje até que eu saio cedo. Mas como tá esse friozinho, essa chuvinha, não fica pessoas na rua, né? Aí, beleza, eu comecei a falar em línguas mais fortes, senti a presença de Deus mais forte. Aí já veio outra moto. Eu andei um pouquinho, já veio outra moto também. Passou bem pertinho assim de mim, me olhou, mas foi embora. E eu continuei falando em línguas, irmãos. Aí quando eu tava chegando no cruzamento para atravessar assim, tipo de uma avenida para chegar perto da minha casa, um homem, né, vindo de cima para baixo. Eu tava indo reto e ele tava vindo de cima para baixo. Eu comecei a falar em línguas bem forte e orar na rua. E nisso, irmãos, ele tava olhando para mim, descendo a rua, o homem tava olhando para mim. E nisso passou um carro a milhão assim, ó, zoom. E chamou a atenção dele, ele teve até que ir para trás, né? E veio outro carro também na minha direção. Então veio um correndo, cruzando e outro. Então nesse que o carro cruzou, desceu e o outro veio reto assim, ele teve que parar. Porque senão ele ia se encontrar bem comigo, porque ele estava descendo a rua e eu estava indo reto. A gente ia se encontrar na hora de atravessar as ruas.
Aí o Senhor mandou um carro, mas veio um carro com muita velocidade. E chamou a atenção dele, ele foi para trás. E o outro carro atravessou, e aí nisso eu passei. E eu fiquei um pouco distante dele, né? Ele deu umas olhadas ainda para trás, mas aí ele pegou e foi embora e eu continuei falando em línguas. Então, assim, isso é se vestir da armadura de Deus. Extremamente. Isso aí vai para irmã, para irmão, para o querido ouvinte, né? Para as mulheres. Por quê? Se a gente tiver com a presença de Deus, nada acontece com a gente, irmãos. Nós temos que vigiar, lógico, mas eu estava voltando do trabalho, eu não tinha outra opção, né? Então, assim, por isso que o Senhor fala aqui por essa palavra. Ter o poder de Deus. O que é o poder de Deus? É oração, é separação, é procurar se santificar, é procurar até dentro da palavra. Isso te traz poder, te traz proteção. Amém? Para a gente se revestir da armadura de Deus contra as ciladas do inimigo. Isso não é uma cilada? Esses caras da moto, esse homem, isso é uma cilada. Mas o Senhor me protegeu. Comecei a falar em línguas tão forte, irmãos, mas tão forte na rua, que eu já entendi na hora. Aí já comecei a orar. O Senhor estava me alertando que estava acontecendo algo, que ia acontecer algo. E foi dito e feito. Mas o Senhor sempre me livra. Amém? E quando a gente for falar, a gente falar com convicção. Tá dizendo aqui? Orando em todo tempo, né? Com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança, né? Súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. A palavra de Deus, ela tem que ser, sabe, falada com confiança, e para ela ser notada. Isso aconteceu comigo hoje, o Senhor fala para mim dizer. O Senhor me protegeu na rua. Amém? Louvado seja Deus. E assim a gente fazendo isso, né, se orando, se revestindo mesmo da salvação, da armadura de Deus, a gente atravessa o Jordão. O povo de Israel precisava atravessar o Jordão, o Rio Jordão. Tem o Mar Vermelho e tem o Rio Jordão. O Rio Jordão eles atravessaram com a Arca do Concerto, né? Nas costas. Com a presença de Deus, né? Os sacerdotes na frente, a Arca do Concerto e todo o povo atrás. Foi uma honra. E o Rio Jordão abriu e eles passaram em seco. Louvado seja Deus. Irmãos, foi assim. Então, quando nós fazemos o caminho que Deus quer, tem honra, e o Rio Jordão se abre e nós passamos, e do outro lado tem a vitória. Amém? É isso que o Espírito Santo manda dizer aqui por essa palavra. Glórias a Deus. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. A paz de Deus. Deus seja louvado. Que essa palavra venha entrar no teu coração. A palavra passa pela irmã Tânia e chega até vocês, ao irmão, à irmã e ao querido ouvinte. Amém? Deus seja louvado. A paz de Deus, irmãos. Glória a Deus.